posse da ministra da Mulher, a ministra Marcia Lopes, tomou posse hoje, num dia, na verdade, depois de um dia complicado no quesito feminismo ou machismo, podemos dizer assim, no Brasil. O holofote, que seria a posse da ministra, foi para outro lugar. O holofote foi para a ministra Marina Silva, que acabou sofrendo aquela retaliação ontem no Senado Federal, uma audiência no Senado Federal. A gente tem vídeo sobre a posse da nova ministra da Mulher. Vamos ver. A ministra das Mulheres, Marcia Lopes, tomou posse nesta quarta-feira em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades, movimentos sociais e também da ex-ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. O presidente Lula oficializou a troca no comando do ministério no início de maio e agora acontece essa cerimônia de transmissão de cargo de forma simbólica. Durante o evento, o episódio envolvendo a ministra Marina Silva, que foi alvo de ataques de parlamentares durante uma audiência no Senado, foi um assunto recorrente. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pediu que o evento se tornasse um ato de desagravo, ou seja, de repúdio aos ataques sofridos pela ministra na tarde de ontem. Ela afirmou que o que aconteceu foi imperdoável e também destacou que o episódio reforça a violência política sofrida principalmente por mulheres. O ato de posse da Márcia tem que se transformar num ato de desagravo à ministra Marina Silva. O que aconteceu ontem no Senado é imperdoável, imperdoável. Como o ataque que ela sofreu como ministra, como mulher, como cidadã. A gente não pode mais deixar que essas coisas aconteçam sem a gente mostrar nossa profunda indignação. A divergência de ideias, a disputa pelas ideias faz parte da democracia. Ninguém quer impor nenhuma posição. Agora, o desrespeito e a forma como as pessoas são tratadas, e especialmente onde a ministra Marina foi tratada, merece todo o nosso repúdio. A Marina tem uma história que tem que ser respeitada, coragem e enfrentar temas que são absolutamente importantes para o desenvolvimento desse país. E ontem ela foi vítima de um ato covarde. Então, eu queria deixar esse registro aqui, não só como ministra, não só como mulher, não só como militante política, mas também em nome do governo do presidente Lula. Não é admissível. Nós conversávamos ali com a Márcia a necessidade de a gente se organizar para fazer esse enfrentamento. A violência política é muito grande, em todos os sentidos, mas ela é maior ainda em relação às mulheres. Então, vou deixar esse registro, né? E, infelizmente, esse tipo de agressão reflete a herança que a gente tem, machista e patriarcal. E milhares de mulheres carregam o peso dessa herança todos os dias no nosso país. E também carregam a desigualdade econômica e social. Já a ministra das Mulheres, Marcia Lopes, manifestou solidariedade à ministra Marina Silva e afirmou que as mulheres não retrocederão e jamais serão submissas. Nós ficamos estarrecidas, a gente nunca imagina que vai acontecer de novo, não é? Porque são décadas de muita luta das mulheres, né, no sentido de serem respeitadas, de serem tratadas de fato com igualdade. As mulheres na política já mostraram a que vieram, a sua garra, a sua responsabilidade, a sua competência, e ver isso acontecer com a ministra, justamente com a ministra Marina, que é uma mulher que tem uma história incrível, né, de resistência e que, de fato, nunca abaixou a cabeça, foi enfrentando tudo e hoje é reconhecida no mundo pelo trabalho que faz. E justamente porque o tema do meio ambiente, do clima, é um tema polêmico, é um tema que contradiz muitos interesses, ela volta e meia, né, é atacada, e tem sempre um contraditório, mas ela é muito digna, ela é muito firme e ela disse que ela jamais será submissa. Então, a nossa solidariedade à ministra, e já nós temos um grupo de ministras e já estamos combinando uma reunião entre nós e também com a bancada de mulheres da Câmara e do Senado. Mais informações sobre esse assunto você acompanha no Metrópolis.
E claro, a gente precisa continuar repercutindo esse assunto, porque ontem aconteceu então esse bate-boca no Senado Federal com a ministra Marina Silva. Os senadores então, em tom extremamente machista, decidiram atacar a ministra, o que acabou se tornando uma discussão sem nenhum fundamento político ou nenhum fundamento proposital, de fato, para a sociedade. Eu chamo o meu parceiro Eli Vieira, vem para cá, vamos falar sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Eu acho que hoje a gente vai ter visões um pouquinho diferentes. É claro que esse tipo de palavra provocativa, né, que envolva o gênero, o sexo da pessoa, características não escolhidas, como orientação sexual, raça, tudo isso, no mínimo, causa um barulho político que nos distrai do que está mais importante. Eu acho que a Marina Silva, a ministra Marina, ela em si foi uma das escolhas pessoais do presidente Lula, junto com o Haddad, né? E a fragilidade com que esses ministros estão sendo tratados, a fragilidade deles perante a crítica e a oposição, é uma coisa que demonstra, uma coisa até reconhecida aí pelo Noblar, um dos colunistas do Metrópolis, a fragilidade desse governo. É um governo bagunçado, né? E que esse tipo de distração é o tempo todo. E, assim, claro que eu não concordo com nada daquelas palavras duras faladas contra a ministra Marina. Só que o embate dela ali com a bancada ruralista é de longa data, né? Teve ali a CPI das ONGs em 2023, o senador Plínio Valério, que tem grande interesse ali em pavimentar uma via entre Porto Velho e Manaus, né? E ele acusa a ministra Marina de ser uma ventrílocua de ONGs, né? Desde 2023, depois ele teve outra fala lamentável, que ele falou que nas 6 horas que eles ficaram debatendo nessa CPI, ele teve vontade de estrangular ou de enforcar a ministra. Seria ótimo também que a oposição evitasse esse tipo de provocação, né? A gente tem debates importantes a fazer no país. Eu acho que a questão identitária, ela muitas vezes, ela tem sim um fundamento, né? Porque a gente espera decoro de parlamentares, né? Por outro lado, ela também vira uma distração, né? E eu acho também outro fator que a gente vê, e não é só nas mulheres. A gente perdeu o contato com ele. Pessoal, a gente vai tentar retomar o contato com o Eli Vieira, que estava falando sobre ontem o bate-boca, na verdade, entre o senador Marcos Rogério e a ministra Marina Silva. Oi, Eli, pode continuar, por favor. Oi. Desculpa, parece ter problemas técnicos. Então, mas para concluir, Neila, eu acho o seguinte, que pessoas que estão em cargos públicos, são pessoas públicas, elas têm que demonstrar uma alta resiliência diante de palavras ofensivas, rebater na lata ali, não desistir do debate e sair. Eu discordo dessa decisão dela de sair dali. Tem coisas que ela precisa responder, como a questão de o ataque à parte ambiental do próprio governo dela, né, para facilitar coisas como a extração de petróleo da margem equatorial. Então, para resumir minha opinião, Neila, eu acho que é uma grande distração essa pauta identitária e que é ruim para o governo, que tem que tratar de assuntos mais de substância, e também para a oposição, e é ruim para a oposição também, fazer provocação desse nível. Acho que a distração é o que a gente chama muito no jornalismo de cortina de fumaça. Ela aconteceu de fato. Não deveria nem ter sido tocado nesse assunto, até porque a audiência que estava acontecendo ali, a sessão que estava acontecendo ali, era propositiva para debater um outro assunto específico de interesse da sociedade. Isso não aconteceu. A cortina de fumaça, ela acontece muitas vezes no Congresso Nacional para esconder o assunto que de fato é relevante, e foi o que aconteceu ali. Mas eu não percebi que essa distração tenha vindo por meio da ministra Marina Silva. Eu entendi que os ataques foram feitos de forma machista, ela levou isso para um lado negativo, porque qualquer mulher levaria, e acabou tomando as dores. E ele já tive esse debate aqui em diversas outras oportunidades, em diversos outros casos que aconteceram, e nós como mulheres, a gente passa por isso todos os dias. Eu imagino que uma autoridade como uma ministra também deve passar por isso ainda mais, de uma forma ainda mais pesada, né? Então, eu imagino que debater com homens um assunto que deveria ser levado para o fato, com homens que levaram essa trajetória do assunto de uma outra forma, tentando minimizar a ministra como mulher, acaba dificultando ainda mais esse tipo de debate. Eu tenho certeza, não tenho
partido nessa conversa, mas eu tenho certeza que a ministra preferiria que isso não tivesse acontecido. Eu tenho certeza que ela preferiria debater esse assunto. Por mais que ela tivesse que fugir, que fugisse de uma outra forma. É muito difícil para as mulheres, principalmente essas que assumem grandes cadeiras, ter que lidar com isso todos os dias, porque para os homens foi só um episódio, mas para ela deve ser cotidiano. Então, eu não julgo a saída dela abrupta daquele plenário, porque o que deve ser difícil, esse tipo de discussão num ambiente extremamente machista, até porque a maioria dos parlamentares é homem, a gente não pode discutir. Então, eu não julgo o abandono dela, até porque ela vai ter que comparecer de novo, né? Foi convocada já vai ter que comparecer de novo. Espero que dessa próxima vez tenham uma conversa que tenha uma conclusão que leve algum resultado para a sociedade. Eu também torço por isso, né, Neila? A gente quer ver uma resolução, né? Eu acho que tem bons argumentos dos dois lados na questão substancial que ela estava ali para debater. A gente tem que reconhecer, acho que os ambientalistas precisam reconhecer que, até certo nível, há necessidade de ceder um pouco em nome do desenvolvimento, né? Então, a questão moral entre mais pessoas se desenvolvendo, passando menos fome, tendo mais emprego, vendo uma vida melhor, e o meio ambiente, às vezes isso há um custo para o meio ambiente que é inevitável, né? Então, agora, mas eu também discordo, né? E a gente sabe muito bem que o Alcolumbre está ali, ele emplacou tem um projeto de lei agora sendo proposto para flexibilizar as licenças ambientais, ele emplacou uma ali que, quando for de interesse especial do executivo, pode ir lá e atropelar, basicamente é isso. Também está errado, na minha opinião. Então, é uma pena essa distração, mas o meu ponto é o seguinte, que independente de ser mulher ou homem, com orientação sexual ou raça, um bom político ele tem que ter uma alta resiliência à provocação. E às vezes as pessoas mordem a isca da oposição. A oposição colocou ali uma provocação de cunho, né, machista na interpretação da Marina, e morder a isca e demonstrar que afetou mesmo, isso eu acho que torna a coisa pior, né? Eu acho que o melhor para esse tipo de situação é rebater na lata, responder ali, o senhor está me desrespeitando pela minha condição de mulher, de gay, de negro, etc. E dar a resposta na lata. Não se deixar afetar ao ponto de abandonar o... Bom, nós perdemos mais uma vez o contato com Eli. Estávamos aqui num debate sobre a questão do feminismo, da questão do etarismo, no que tange o debate da política brasileira. Eu chamo o Eli mais uma vez. Oi, Eli. Deu uma travadinha, mas você já voltou. Oi. Por isso que às vezes eu preciso ir para o estúdio, né? Principalmente quando o assunto for tão importante, né, nele. Então, me comprometo em aparecer no estúdio na próxima. Bom, mas você estava falando e a gente acabou concluindo que você dizendo que a ministra Marina Silva, ou qualquer uma ministra que seja, deveria responder ali e ter uma carcaça e responder de forma dura sobre aquilo e continuar o assunto. Eu só quero concluir isso dizendo que, mais uma vez, ela deve passar por isso constantemente, então deve ser duro ter que responder enquanto mulher, ou seja, ela primeiro responde enquanto mulher, depois ela responde enquanto ministra, e talvez apenas sendo mulher as pessoas vão entender o que a ministra acabou passando por ali, porque não é só ela que passa. Mas concordo que temos sim que resolver o problema, que o problema ali era ambiental e não era feminista, não era machista, não era sexista ou etarista, seja lá o que for. Outro assunto que eu queria muito debater com você, Eli, era sobre o ministro Fernando Haddad, o ministro que acabou cometendo um erro gravíssimo na semana passada. Ele, a equipe econômica e também os demais ministros, não dá para jogar a culpa toda no ministro Fernando Haddad. Ele anunciou as mudanças do IOF, um aumento da cobrança do IOF em uma taxa específica. No dia seguinte, horas depois, acabou recuando dessa decisão, depois de uma reunião ministerial que aconteceu aqui em Brasília. Haddad já estava naquele horário em São Paulo, então, pela manhã ele acabou concedendo uma entrevista coletiva explicando o motivo